um momento especial. Se você já está por aqui, já chama alguém, se prepara para este momento especial. Não perca tempo, não se distraia. Hoje foi o dia que o Senhor fez e você é convidada a estar aqui, neste momento tão especial. Então, não se distraia, venha, traga mais alguém com você. Venha aprender mais sobre acesso. Hoje nós vamos falar de acesso. Para todo ambiente que você precisar entrar, existe um acesso autorizado. Você não entra porque você quer, você entra porque o seu acesso foi liberado. É só você pensar numa festa e nessa festa o acesso ele é garantido através do convite. Então, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Esse é o terceiro dia do nosso Esquenta Mentoria, digamos assim. Então, o acesso hoje ele está liberado. Hoje começa oficialmente as inscrições para a nossa mentoria Essência Real. E se você acompanhou as lives até aqui, sabe se é para você ou se não é. Se você ainda tem dúvida, fica até o final que você vai descobrir se esse é o seu tempo ou se você vai esperar mais um pouco para mudar a vida, que hoje talvez você esteja satisfeita, ou talvez você não esteja tão satisfeita assim, mas hoje o acesso está liberado. Vamos orar? Enquanto isso você chama mais alguém, desperta mais alguém, sacode mais alguém, porque nós fomos chamados para andar em comunidade. Ninguém foi feito para andar sozinho, para crescer sozinho, para multiplicar sozinho, né? Você foi chamado para andar em unidade. Por isso que nós somos corpo de Cristo. Não somos dedo de Cristo, não somos pé de Cristo. Nós somos corpo. Um corpo tem muitas partes. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial. Te agradecer por aqueles que já decidiram no seu coração que querem viver o novo do Senhor. Somos gratos a Ti por cada vida que será tocada, impactada, curada, transformada por causa da Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que é o Teu propósito, é o Teu tempo. A trombeta está tocando, nós estamos numa nova estação, num novo ano, e nós queremos estar alinhados com o Senhor. Não queremos perder e nem ficar para trás. Não queremos perder nada daquilo que o Senhor está fazendo, mas queremos ser Tuas cooperadoras na grande seara dos últimos dias. E para isso nós te pedimos, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração e nos faz, ó Deus, conscientes de tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós, para poder fazer através de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje a palavra para nós está em Jeremias, capítulo 13. E talvez você possa estar se perguntando o que isso tem a ver com acesso. Se você já leu Jeremias, capítulo 13, eu quero ler do 1 até o 11. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre acessos. Assim me disse o Senhor: vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. Aqui a gente vê obediência, tá? A gente falou ontem sobre obediência, da importância de você obedecer imediatamente a instrução que você recebe. Então Deus deu uma instrução para Jeremias. Jeremias vai lá, compra um cinto, coloca na cintura, não deixa pegar água nele, e ele diz que fez como o Senhor instruiu. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate e esconda ali numa fenda da rocha. Quem lembra da fenda da rocha do primeiro dia? Que a noiva estava escondida na fenda da rocha. Assim fui e escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. De novo, ele obedeceu. Ele comprou o cinto, ele não tinha o cinto, ele passou a usar o cinto. Talvez ele já tivesse apegado ao cinto e Deus diz: agora solta aquilo que você já se apegou. Ele pega, tira o cinto, leva e faz como o Senhor instruiu. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate, pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que eu havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. Então vamos voltar. Quando o cinto estava na cintura, que ele não foi molhado, ele estava em ótimo estado e ele tinha uma utilidade. Depois de ficar escondido muitos dias, sem a luz do sol, sem receber, né, o lugar adequado, sem estar no lugar adequado, posição adequada, lembra?
já que o cinto foi feito para estar na cintura, onde ele estava escondido. Resultado, ele apodreceu e não teve inutilidade. Significa que você, longe da sua posição, você não tem utilidade para o reino. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá, o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras. Lembra? Obediência, ela começa com ouvir. Ouvir o quê? As palavras de Deus, que age segundo a dureza do seu coração. Você vai ouvir, isso vai estar na sua mente, vai gerar o sentimento. Lembra? O pensamento gera o sentimento gera a ação. E ele age segundo a dureza do seu coração, seguindo outros deuses para prestar-lhe cultos e adorá-los. Que este povo seja como este cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma, fiz com que a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá, lembra que eu falei de comunidade? Ontem nós falamos que estava inserida numa comunidade, você precisa estar inserida em uma comunidade, se apegasse a mim. Qual é o propósito de você estar apegado ao Senhor? Esse que é o grande pulo do gato, tá? Para que me fosse, para o meu renome, louvor e honra, mas eles não me ouviram. Então, lembra que assim como a rainha Vasti foi convidada, assim como a Sunamita foi convidada, o povo de Israel foi convidado, e você, minha cara amiga que me ouve, você também foi convidada para se juntar à comunidade de Israel. E aí, existe um acesso. Para você estar nesse lugar, você precisa de um convite, como eu falei. E o nosso convite está em João capítulo 10. João capítulo 10 é a nossa primeira porta e única porta de acesso à comunidade celestial, à comunidade de Deus, aonde eu e você entramos no lugar de plenitude. Então, eu não sei o que você tem buscado para a sua vida, eu não sei qual é o desejo do teu coração, mas deixa eu te dizer, vida plena só existe em Jesus. A maior riqueza de uma pessoa está no conhecimento que ela tem de Deus. E aí, Jesus, ele começa a dizer: eu lhes asseguro que quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Para começar, a gente precisa entender duas coisas. O que era o aprisco nos dias de Jesus? Como que era um aprisco e por que Jesus ele se considera a porta de acesso para o aprisco? Né? O aprisco na época de Jesus era como se fosse um cercado ao ar livre. Ele era feito com pedras grossas, né? Como se fosse um curral mesmo, só que descoberto. Sobre essas pedras haviam espinheiros, plantas com espinhos, e havia um único acesso, que acesso esse era a porta das ovelhas. E aí o que acontecia? O pastor, o que ele fazia? Ele pegava o rebanho, durante o dia levava para pastar, e durante a noite, para a proteção do próprio rebanho, ele levava todas as ovelhas para dentro do aprisco. Depois que ele ajustava cada uma no seu lugarzinho, ele ia e se deitava na porta, como se ele fosse a segurança da porta. Ele era a trava da porta. Ninguém entrava e ninguém saía sem a permissão do pastor que estava na porta. Então Jesus diz: eu sou a porta por onde as ovelhas entram, mas eu também sou o bom pastor, que vai ficar na porta para não permitir que as ovelhas sejam atacadas. Então eu quero que você entenda isso. O aprisco é o lugar onde a comunidade está reunida. É um lugar de proteção. Por quê? Porque à noite eles ficavam lá para ficar livres dos ladrões, de predadores. Ali eles tinham um nível de alimento. Não era um alimento muito amplo, mas era um lugar onde eles eram protegidos, nutridos e guardados. E quem cuidava deles ali naquele ambiente era o pastor. É por isso que ele diz: quem não entra pela porta, quem não tem acesso para entrar pela porta, é ladrão. E o que o ladrão quer? Ele quer roubar, matar ou destruir. Ele queria pegar a ovelha, levar para ele e transformar ela num recurso financeiro. E aí a gente vê que lá em Apocalipse vai chegar uma época que a alma dos homens será negociada, será uma forma de barganhar. Então Jesus ele está dizendo: olha, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. De novo,
O povo lá em Jeremias 13 não quis ouvir a voz. E porque eles não quiseram ouvir a voz, eles não podiam obedecer. Porque você só pode obedecer o comando que você ouviu, o comando que você discerniu. E aqui é que está o grande problema, é que às vezes a gente escuta uma instrução, mas a gente não compreende. Porque a gente não compreende, a gente não obedece. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho alunos. E quantas vezes eu dou instrução para os meus alunos, e eu explico, e eu desenho, e eu faço. Aí quando eu chego em casa tem um áudiozinho lá. Professor, o que é mesmo que é para fazer? E isso é muito comum. Às vezes a gente vai para o nosso momento com Deus, o nosso devocional, o nosso encontro com Deus, a nossa sala de oração, o nosso portal, e ali Deus ele derrama muita coisa. Mas aí você não tem o hábito de levar o seu caderninho, você não anota, você não lê mais do que aquilo que foi dito, você ouviu uma parte, mas não entrou em profundidade para discernir sobre o que exatamente Deus estava falando contigo. E aí você se perde. Tá? Então, a voz do pastor ela é completamente necessária para que você possa obedecer à instrução que você está recebendo. E aí ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Essa pastagem no original significa comida, alimento nutritivo de alto valor e significa também provisão abundante, não vai faltar nada. Só que Jesus está dizendo que vai entrar e vai sair, ou seja, o lugar do aprisco, lembra que o cinto ele tem um lugar para ser utilizado, onde ele tem utilidade, e uma vez que ele está escondido, a gente falou sobre isso ontem, chega um tempo em que você fica escondido em Deus, mas você não pode ficar lá eternamente. Por quê? Você foi criada para renome, louvor e honra do Senhor. E isso não vai acontecer, não vai se manifestar se você estiver escondida na fenda da rocha. Na fenda da rocha, o lugar lá é longe da luz. Lembra que Jesus é o sol da justiça? Longe da proteção de Deus, longe da graça de Deus. Você não tem como frutificar, não tem como impactar a vida de ninguém, não tem como trazer utilidade para a vida de ninguém. Então, o tempo de aprisco é tempo de nutrição, é tempo de provisão, é tempo de Deus tratar com você. Mas depois que você sai do aprisco, você precisa fazer a diferença na vida das pessoas. E aí entra a história de você estar em uma comunidade. Por que é tão importante você estar com pessoas que pensem como você, que querem as mesmas coisas que você, que o seu ecossistema ele te sustente e não te sabote. Porque se você está andando com uma amiga que só come gordice, dificilmente você vai conseguir ser uma pessoa muito fitness. Experiência própria. E aí o que acontece? O pastor, como eu disse, ele ficava na porta, ele travava o acesso com o objetivo de proteção. E muitas das vezes temos nós, ovelhas, nós como ovelhas mesmo. A gente quer ir para onde não deve. E aí o pastor, ele tá ali para impedir que você faça a besteira. Então Jesus, ele vai dizer que eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Lá no versículo 25 de João 10, ele vai dizer, eu já lhes disse, mas vocês não creem. E por que a pessoa não crê? Porque elas não reconhecem a voz. Elas estão vendo o que está sendo feito, elas veem as obras, elas veem os resultados, mas mesmo assim, elas dizem, não, isso aí é só besteira. Isso aí não funciona. Isso aí é só lenga-lenga, isso não vai dar em nada. Mas aí Jesus disse, as obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu a conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Meu Pai as dão para mim. Olha só, uma outra coisa que é interessante é que Jesus está dizendo que ninguém atira, mas eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida. Então isso aqui é muito sério. Por quê? Porque quando você decide servir outras pessoas, você está abrindo mão da sua vida. E o serviço, que é a segunda fase da mentoria, ele vai te preparar justamente para isso, para esse serviço, aonde você escolhe voluntariamente dar a sua vida para o propósito que Deus tem. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Deus, ele tem um propósito para ti. E no momento que você abre mão do teu sonho, da tua vontade, lembra que Esther, ela foi levada para participar do concurso de beleza. Ela foi levada, ela não foi porque ela quis. Ela foi levada, lá ela foi preparada, ela se tornou rainha para viver um propósito. O propósito de quem? De Deus. Era o propósito de Esther? Não. Era o plano de Esther? Não.
Lembra de Maria, mãe de Jesus? O plano dela era o quê? Era casar com José, construir uma linda família com 10 filhos, 12 filhos, como os patriarcas antigos que tinham muitos filhos. Nunca que passou pela cabeça de Maria gerar Jesus. Mas ela escolheu dar a vida dela voluntariamente para o propósito de Deus na terra. Então, enquanto você não escolher voluntariamente dar a sua vida para o propósito de Deus, ele não tem como te levar ao lugar de destino. E é isso que Jesus fala no versículo 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade, isso aqui é muito forte. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Ou seja, você tem livre-arbítrio sobre a tua vida. Você tem livre-arbítrio sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre os desejos do seu coração. E você é a única pessoa capaz de escolher, pegar tudo que você tem hoje, entregar no altar e dizer para Deus, Deus, eu quero. Eu quero verdadeiramente viver o teu propósito. Eu vi esses dias uma frase que diz assim, o lugar mais seguro para você estar é dentro do propósito de Deus, porque por causa do propósito dele, ele protege você. Para que você cumpra o seu propósito, você precisa estar aliançado com o propósito de Deus. E a nossa mentoria é sobre isso, é sobre você realmente entrar pela porta, se juntar ao aprisco que Deus tem para a sua vida e ali ser nutrida, ser alimentada, ser capacitada para que depois você possa ir e derramar e transbordar sobre a vida de outras pessoas. E isso é feito de forma consciente, voluntária e totalmente rendida à vontade de Deus. E só vai acontecer se você ouvir verdadeiramente a voz de Deus. E como é que você vai ouvir a voz de Deus? É através de instrução. Ele sempre vai falar, né? Se você ouvir as minhas palavras. Como é que você ouve as palavras de Deus? Como é que você ouve as palavras de Deus? Lendo a Bíblia, andando com pessoas que compartilham a palavra. Mas lembra, você precisa ter os seus próprios encontros com Deus. A revelação que eu tenho foi a revelação que Deus deu para mim. Ela vai passar por mim, é como se eu remoesse ela e eu venho e eu compartilho com você, né? Mas a revelação que Deus dá para ti é aquilo que Ele ministrou no teu coração e aquilo que Ele vai fazer em você e através de você. Então, se você tivesse uma única dúvida em relação a entrar ou não entrar na mentoria, qual seria? Coloque aqui nos comentários. Por que você deveria fazer essa mentoria e por que você não deveria fazer essa mentoria? E aí, aqui ele fala que existe um porteiro. O porteiro que abre a porta. Eu disse em uma live passada que eu ia te falar desse porteiro. Esse porteiro, gente, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não tem acesso a Jesus. É o Espírito Santo que te convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que te convence que você precisa mudar de nível. E para você mudar de nível, você precisa largar algumas coisas. Esther precisou largar alguns hábitos, alguns costumes, alguma forma de pensar. Jeremias, muitas vezes, ele disse, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou chorar por vocês. Porque vocês estão ferrados, e eu entendi isso, que vocês estão ferrados, então eu vou chorar por vocês. Jeremias, ele fala muito isso, né? Tanto que ele é conhecido como profeta chorão, porque o tempo todo que Deus trazia consciência a ele de que o povo estava errando algo, que o povo estava indo para o matador, o povo estava indo morrer por conta do pecado, porque não se arrependia, ele ia lá e se colocava no lugar de intercessor. Então, quando você dá a sua vida para o propósito de Deus, é exatamente isso que você faz. Você entrega a sua vida como intercessora, para que outros possam viver. Tina, mas isso não me parece muito justo. Não é, mas foi isso que Jesus fez. Para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, o que Jesus fez? Ele assumiu o meu e o seu pecado. É justo? Não é justo, mas foi isso que ele fez. E agora, se você quer ver outras pessoas sendo alcançadas, você precisa fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Entregar a sua vida para o propósito de Deus. Não é entregar a sua vida para a mentoria. Não tem nada a ver com a mentoria isso aqui mais, tá? Tem a ver com você escolher voluntariamente viver o propósito de Deus. E viver o propósito de Deus precisa de capacitação. Você pode até fazer na força do seu braço. Você pode até fazer sozinho. Você pode até fazer só com a ajuda do Espírito Santo e vai dar certo. Não tem problema nenhum. O que não pode é você não fazer nada, porque aquele que fica escondido o tempo todo, a gente já viu, vai apodrecer e vai ser inútil, não vai servir para nada. E o dia
né? Jesus disse que são 24 horas, né? São 12 horas, as horas que você consegue trabalhar, enquanto é dia, enquanto é tempo, antes que Jesus volte. Antes que Jesus volte, você ainda pode fazer alguma coisa. Depois que Jesus voltar, é só glória e aleluia, se você subir. Porque se não subir, é tribulação. Então, que Deus em Cristo te lembre, né? Que Ele te criou para renome, louvor e honra do nome dEle. Honra do nome dEle, para honrar o nome dEle. Você precisa se posicionar. Lembra que a gente falou? De ter a posição. Então, a cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém que desce do céu, ela tem 12 portas de acesso. Para cada nível que você vai precisar passar por um processo de purificação e de entrega. E aí você sabe o que nós vamos gerar ao final de cada entrega? Uma pérola preciosa. Porque lá diz, né, que cada porta é formada por uma única pérola. Então o processo em ti vai gerar a pérola. E essa pérola vai fazer você acessar a cidade celestial. Então a promessa da mentoria é que você, ao longo de 12 meses, você passe por essas portas, você gere a sua pérola e essa pérola seja o seu canal para permanecer dentro do limite saudável, que é o aprisco das ovelhas, o acesso que Jesus veio conseguir para mim e para você. Você entra através de Jesus, mas você precisa permanecer. E essa permanência, ela passa por um processo de purificação, ela passa por um processo de santificação, ele passa por um processo de transformação da mente, porque você não tem como reconhecer o novo de Deus sem ter a mentalidade de Cristo. Se você ainda não entendeu isso, que você precisa de uma mentalidade nova, a mente de Cristo agindo em você, para experimentar o novo que Deus está fazendo, então você ainda está bem no basiquinho. E a mentoria é para você. Ah, mas eu já entendo isso, eu já estou fluindo, eu não preciso mais de acompanhamento, eu já sei exatamente para que Deus me fez. Então, a mentoria não é para você. A mentoria é para quem está perdido, é para quem não tem constância. A mentoria é para quem precisa de apoio para permanecer todos os dias, porque cada uma de nós tem lutas diferenciadas, cada uma de nós tem batalhas que as outras não conseguem ver, e esse senso de comunidade, ele nos dá apoio, ele nos fortalece, mas é como Jesus disse, eu dou a minha vida, então você vai ter que dar o seu melhor se você entrar. Não é porque eu preciso de apoio que eu vou transferir a minha responsabilidade para a comunidade, não. Você vai ter a sua porção, a sua responsabilidade, a sua parte, aonde você vai se posicionar todos os dias. E nessa comunidade, que a ideia é o quê? É gerar um ambiente onde todo mundo possa ser nutrido, possa ser alimentado, possa ser protegido através da palavra, através de instruções claras e precisas. Mas é uma escolha que eu e você temos que fazer de caminhar todos os dias em direção ao propósito que Deus tem para nós. Deus em Cristo te abençoe, Deus em Cristo te dê graça, que você possa, ao final dos próximos dias, tomar consciência. Dia 1º começamos oficialmente, as inscrições estão abertas até a primeira quinzena de outubro, é onde a gente vai estar liberando essas inscrições. Por quê? Porque como é um curso progressivo, né? A mentoria ela não vai ficar aberta o tempo todo, ela tem um tempo limitado, então você tem aí até o dia 15 de outubro para você decidir se você entra ou se você fica aí parada onde você tá. O desejo do meu coração é que você venha, que você faça parte desse movimento, que você não perca mais nenhum momento do seu dia sem saber em que direção andar, tá? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça e que Ele nos habilite, né, para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer todos os dias. Pai, em nome de Jesus, nós queremos verdadeiramente te agradecer, te louvar, te honrar, dizer que Tu és bem-vindo, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, em todos os caminhos que nós andarmos, que o Senhor possa nos revelar os Teus caminhos, que o Senhor possa endireitar as nossas veredas, e que o Senhor possa tornar reto o nosso caminhar, que os pensamentos do nosso coração sejam agradáveis a Ti, que possamos aprender verdadeiramente a ouvir e discernir Tua voz, para andar em obediência, para sermos verdadeiramente aquilo que fomos criados para renome, louvor e honra do Teu santo nome. Faz assim, Deus, e fica conosco em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dia 1º também, gratuitamente, começa o nosso desafio Nutricai. Tá extremamente poderoso, vai ser realmente um desafio como nenhum outro que você já participou.
E eu espero que você entre com força, com vontade nesse desafio, onde você vai ser esticada ao máximo no seu espírito, no seu corpo, na sua alma. E Deus, ele vai te dar uma pérola nesse processo dos 21 dias, né? Eu tô crendo que o nosso tema vai ser sabedoria e entendimento. É algo que Deus tem ministrado muito ao meu coração, que nós precisamos de sabedoria e entendimento pra gente se posicionar, pra gente realmente assumir o nosso lugar de filha de Deus nessa terra e manifestar a glória e trazer honra pro nome de nosso Pai. Amém? Eu vejo vocês. Hoje à noite a gente tem live com a nossa super convidada, Charlene. Ela é idealizadora da conferência Mulheres Extraordinárias. É uma conferência onde o ambiente profético é extremamente revigorante, é algo que eu realmente não consigo descrever, e a Charlene está aqui por conta de uma missão que Deus me deu em relação à conferência Mulheres Extraordinárias. Então eu conto com vocês, divulguem, convidem as pessoas. Eu creio que Deus fará algo muito poderoso hoje. Deus te abençoe e até de noite, em nome de Jesus.